nada apoio a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 20, versos 17 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Nesse trecho, Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso e vai fazer um discurso de despedida muito emocionante, e o objetivo disso é motivar os irmãos a continuarem firmes na palavra que receberam. Os presbíteros ou anciãos são as pessoas mais velhas, são as pessoas que têm maturidade e que foram escolhidas pela comunidade para pastorear o rebanho de Deus. Conforme lemos no verso 28, diz Paulo conversando com eles: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Nesse trecho, eles são chamados também de bispos, que é uma outra característica daqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, que estavam ao cuidado deles. Note, só para a gente pensar e perceber na palavra, que Deus escolheu um grupo de homens que ele chamou presbíteros e bispos que fazem o trabalho de pastoreio da igreja de Deus. Ou seja, esses homens cuidam de um rebanho que não é deles. Mas eu gostaria de focar nossa atenção que a esses homens, Paulo ele está se despedindo, e a esses homens ele vai mostrar que a palavra de Deus é proveitosa. E de que maneira que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai mostrar que a palavra é proveitosa na sua própria vida. Proveitosa aqui quer dizer útil. Ela funciona. E ela funcionou na própria vida do apóstolo. Ele diz: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Ou seja, o testemunho de Paulo tornou viva a palavra no meio deles. E eles podiam verificar isso na própria vida do irmão Paulo. A palavra tem sido viva em sua vida. A palavra tem sido evidente
em sua vida, na maneira como você vive? Paulo também, ele mostra a esses homens que ele serviu com toda humildade. Ou seja, seguindo o exemplo de Jesus, que não veio para servir, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É necessário servir com toda humildade. Quanto mais nos aproximamos da cruz, mais o nosso orgulho é derrubado. E aí compreendemos a necessidade de servir com humildade. É assim que você tem servido na obra de Deus, com humildade, ou tem enchido o seu coração de orgulho? Saiba que essa maneira de servir está distante da maneira que Jesus serviu. Ele serviu com humildade. E o servo dele, Paulo, serviu com toda humildade. Mas ele diz também que serviu com lágrimas. Essas lágrimas foram em função das provações sofridas pelos judeus. Mas não pela provação em si, mas sim pela rejeição dos judeus ao Evangelho de Jesus. Mais tarde, o Paulo vai escrever uma carta aos romanos dizendo sobre os judeus que eles, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. E isso trouxe tristeza, trouxe lágrimas na vida de Paulo. Quando há rejeição do Evangelho, deveríamos ser levados às lágrimas, por saber de antemão qual será o resultado na vida das pessoas que rejeitam o Evangelho de Jesus. E não simplesmente achar que é normal, mas sim sermos tomados por uma tristeza profunda, por saber do resultado final. Se nós estamos vivendo todo o tempo com um testemunho vivo da palavra de Deus, se estamos servindo com humildade, certamente seremos levados às lágrimas quando alguém rejeita o Evangelho de Jesus. Também esses homens sabem que ele não deixou de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. A palavra de Deus é proveitosa, é útil, ela funciona em nossa vida para a cura da nossa alma, como um remédio que cura a nossa doença física. A palavra de Deus, ela é proveitosa porque cura a nossa alma e nos aproxima de Deus e da eternidade. E ele diz que fez isso. Ele ensinou, ele pregou publicamente nas reuniões da igreja e também de casa em casa. Como é bom participar da reunião aos domingos, mas como é bom estender essa comunhão ao longo da nossa semana. É isso que nos sustenta, é isso que nos dá ânimo para continuar. Você vive assim? Você tem priorizado as reuniões públicas da igreja aos domingos e tem continuado crescendo na graça, na comunhão com os irmãos ao longo da semana? É isso que nos mantém vivos espiritualmente e prontos para testemunhar de Jesus, e prontos
para servir com humildade e prontos para chorar, para se entristecer quando alguém rejeita o Evangelho de Jesus. Ele diz: eu testifiquei tanto a judeus como a gregos. A palavra proveitosa é para todas as pessoas. Testificar quer dizer testemunhar com plena convicção da necessidade que todos têm de Jesus. Você tem essa convicção de que todos têm necessidade de Jesus? Então pregue Jesus. Pregue com o seu testemunho. Sirva com humildade. Derrame lágrimas se for necessário, pela rejeição das pessoas e não pelo sofrimento que elas causam a você ou a mim. A mensagem central que Paulo levou foi: é necessário, ele dizia, converter-se a Deus. Ou seja, mudar de direção, mudar de conduta. Para onde você está conduzindo sua vida? Uma vida sem Jesus precisa converter-se, precisa mudar de direção. Paulo diz que isso envolve arrependimento para com Deus, o reconhecimento de que é pecador e precisa de um Salvador. Isso envolve a fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício, na sua cruz. Isso envolve a necessidade de reconhecê-lo como Senhor de sua vida. Irmãos, fé sem mudança de vida é inexistente. É necessário um bom testemunho perante Deus e os homens. É necessário servir com humildade, a atitude de Jesus. Lance fora o orgulho. Se entristeça quando houver rejeição do Evangelho. Chore se for necessário e não deixe de pregar a palavra proveitosa, que é poderosa para salvar almas. A nossa esperança está baseada na fé em Cristo Jesus, uma fé que produz obediência e mudança em nossas vidas. Não permita que nada nem ninguém mude a sua esperança na ressurreição de Jesus. Vivemos sob a sombra da cruz, onde encontramos o verdadeiro descanso nos braços do nosso Pai. E se hoje partirmos deste mundo, partirmos com a certeza de que estaremos seguros nos braços de Deus. Que Deus te abençoe. Meu amor, estão firmados no Senhor.